Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Confesso que desde que começamos esse podcast há um ano, essa é a primeira vez que não sei como começar. Nenhum poema, nenhum texto técnico ou jornalístico cheio de informações serão suficientes para descrever o que é ou o que faz a nossa convidada de hoje. Posso tentar pelo caminho mais fácil. Ela é jornalista, lida com câncer há quase 10 anos, escreveu o livro Enquanto Eu Respirar, tem uma página no Instagram, Paliativas, onde compartilha sua rotina como protagonista do próprio tratamento e vem ajudando e inspirando muitas mulheres e homens a continuar a viver. Aliás, viver. Esse verbo tão comum a todos nós, mas que carrega um significado bem maior. E acho que é isso. Lendo e acompanhando a trajetória da Ana Michele Soares, ou Ana Mi, nascida em Brasília, que mora hoje em São Paulo, percebemos que ela leva a sério uma frase que eu encontrei pichada no muro há muitos anos e que guardo comigo para sempre. Faça mais do que existir. Ana, é uma alegria ter você aqui com a gente hoje no podcast das Perennials. Olha aí, já comecei zerando a vida, né? Com uma introdução dessa aí, tá bom demais. Olha aí que existência que tá valendo a pena. Ah, que bom! Nath! Eu tô sentindo que hoje eu vou me emocionar, entendeu? Tô sentindo que hoje eu vou me emocionar. Que legal, Ana. Eu fiquei fã sua ano passado, eu participei do Infinito. E eu fui contar uma história que era de cuidado com meu pai. Meu pai tinha um tipo de Parkinson mais raro. Ele faleceu em outubro, mas na época ele estava super aí, vivo e aprontando coisas muito divertidas. A gente formou uma dupla muito boa durante esse tempo do tratamento dele. E eu fui lá dividir a minha história. Mas quando eu vi a sua, eu falei, gente, olha isso, né? Desde então eu te acompanho. Aí agora surgiu essa super pauta, né, que é falar disso, e a gente achou que não poderíamos passar sem falar com você, né? Exatamente. Aliás, estamos aqui para nos emocionar também, né, Ana, aqui na vida. Ana, você é jornalista, você vai entender. Eu queria que você começasse, então, pelo começo. Afinal de contas, muitas pessoas que talvez estejam ouvindo o podcast não conheçam a sua trajetória ainda. Eu queria, então, que você contasse um pouquinho desde do seu diagnóstico, a segunda vez, para as pessoas entenderem um pouco tudo que você construiu e ainda está construindo a favor da vida. Certo. Bom, eu fui diagnosticada com 28 anos de idade, em 2011. E foi um desafio muito grande, porque até aquele momento, hoje talvez a gente fale um pouco mais sobre isso, mas até aquele momento a gente ainda tratava o câncer de mama e o diagnóstico precoce. As campanhas eram muito focadas na mulher acima de 50 anos, ou tinha um inconsciente coletivo que dizia que o câncer de mama é uma doença hereditária e se você não tem casos na família, de repente você não tem risco nenhum. Então eu era totalmente fora de qualquer padrão desse, né? De qualquer coisa que falavam insistentemente na mídia, ou enfim, na época não tinha tanto a coisa do Facebook, da fake news como tem hoje, mas já era algo que era muito compartilhado. Então eu descobri com 28 anos, tomando banho, em um dia absolutamente aleatório. Então, de manhã eu tomei banho, fiz o mesmo movimento com sabonete e tudo. E aí, à noite, quando eu fui tomar outro banho, eu passei a mão e já tava... O sabonete já fez, sabe, quando dá aquela uma lombada mesmo, assim? Então, tinha uma coisinha dura ali.
E talvez eu esteja bem hoje porque eu não ignorei isso, né? Então eu poderia falar, bom, acho que não é nada grave, né? Afinal, eu sou nova e a gente tem essa coisa de que pessoas jovens não adoecem, né? Enfim, verdade. A gente tem essa bobeira aí de pensar que a juventude nos torna imunes às coisas da vida, né? Então eu fui atrás de entender o que significava aquilo, aquela coisinha dura que tinha no meu peito. E em nenhum momento, nem o próprio médico, eu fui num ginecologista, né? Um ginecologista que me acompanhava, e ele falou, eu acho que não é nada grave, mas a gente vai investigar, pode ser alguma coisa hormonal, essas coisas aí, né? De mulher jovem, né? De menstruação, então vamos ver o que mulher, né, gente? De mulher, né? De mulher, Então, sempre como a mulher tem a coisa do hormonal, então de vez em quando tem, né? Displasia, tem alguns cistos no seio. Então ele pensou que poderia ser alguma coisa não muito grave pela minha idade e pelo meu histórico, né? De não ter caso nenhum na família, eu não tenho a questão da obesidade, eu tinha um estilo de vida saudável ali dentro do que eu considerava saudável na época. E aí veio a bomba, né? De que eu tava com câncer de mama num grau 3, então ele já estava grande, né? Ele tinha 5 centímetros quando eu descobri. Era super palpável. Então foi aquela urgência de operar, de tentar tirar logo, porque o problema de você ser jovem é que você tem um metabolismo ainda muito rápido. Então não dava para saber o quão agressivo ia ser, né? Ter um câncer de mama com 28 anos de idade. Então eu fiz todo o tratamento, o top do momento, né? O que era o mais indicado para o meu caso. E fiquei bem durante 3 anos e meio, fazendo todo o controle, a cada 3 meses, muitos exames. Em nenhum momento eu parei de tratar, porque daí quando você termina o tratamento mais pesado, você entra num período de hormonioterapia. Porque o meu tumor, ele tinha esse componente hormonal, né? Então o câncer de mama, ele tem vários tipos, o meu era esse, que tinha um componente hormonal. Então eu ia ficar tratando por 5 anos ou 10 anos com esse comprimido. Então eu sou uma paciente oncológica desde 2011, porque eu nunca parei de tratar. Mas eu vivi 3 anos e meio acreditando que eu estava curada, né? Até que no exame de controle, a gente detectou que a doença já tinha passado para o fígado e um pouquinho mais tarde também tinha passado para os ossos. E então, quando você descobre o câncer de mama metastático, é o estágio da doença em que, diante do que a medicina oferece hoje, não tem cura. Então eu entrei em um tratamento paliativo. Hoje, desde esse momento, o objetivo era justamente manter a doença, né, a menor carga tumoral possível e me manter bem, me manter com qualidade de vida. Então hoje o propósito do meu tratamento é esse, né? Me manter bem, me proteger de sintoma, me proteger de efeito colateral, para que eu consiga seguir bem aí enquanto, enfim, for possível. Mas o foco é um tratamento paliativo, já não tem mais o propósito de cura. Por mais que eu questione o que é cura, né? Sim. Exato. Pois é, eu acho que você já deu aí uma explicação breve, mas que eu acho que é suficiente, né? Que a gente também não quer transformar isso aqui num papo médico, né? Mas que as pessoas possam entender um pouco o que é esse cuidado paliativo. Na verdade, eu fui saber melhor sobre isso quando li a Ana Cláudia e quando era uma cuidadora, né, familiar de uma pessoa que tinha uma doença para a qual não tem nem medicamento, né? O pai tomava um medicamento de Parkinson, mas que não era indicado exatamente para o que ele tinha, né? Então, o que era? Era eu fazer o dia dele todos os dias serem maravilhosos, porque ele podia apagar a qualquer momento e começar a vegetar, né? E aí, esse conceito do paliativo, que a gente brinca muito, tomei uma pílula, não sei nem se funciona, mas o efeito, né, é paliativo, mas no conceito né, do dia a dia, o cuidado paliativo, você acha que consegue explicar um pouquinho melhor, Ana, para as pessoas? Sim. Os cuidados paliativos, eu acho que para a gente falar de uma maneira bem clara, para que qualquer público compreenda, de repente, a medicina tradicional, né, o meu oncologista, para ser mais específica, ele pode estar com foco muito ali na doença. Então, esse é um grande problema da medicina, porque a gente está criou médicos, essa última geração, a gente está tentando melhorar agora,
mas que eles são muito focados na doença, na tecnologia, na medicação, nos avanços. E aí eles acabam não considerando que a doença está dentro de um ser humano, né? Então, o ser humano, ele não se resume à doença que ele carrega. Eu não sou os meus nódulos hepáticos, eu não sou os meus furinhos nos ossos, né? Eu tenho um monte de dimensão de sofrimento. Então, o cuidado paliativo, ele visa justamente isso, né? O alívio de sofrimento e a prevenção de sofrimento. E nesse sofrimento, eu não tô falando só de dor física. É claro que o físico, ele é a urgência, né? Então, quando você tá com a questão física, a dor física, que ela é mal manejada, independente da doença, você perde o sentido de vida. Porque ninguém consegue falar assim, nossa, eu tô morrendo de felicidade com essa dor toda. Então não dá, porque não dialoga, né, isso. Então você tem essa dor física, que ela é urgente, e que nem sempre o médico ele consegue administrar todas essas questões físicas. Ele tá muito ali olhando, de repente, para a quimioterapia que ele vai prescrever para mim, e não vê que isso pode estar me causando algum sofrimento, alguma dor física mesmo. Então aí a gente vai tirando as camadas, né? Então a gente tem a dor física, que é a mais urgente, e aí depois a gente vai para uma camada emocional. Na dor emocional, ela é uma dor absolutamente complexa, porque como que a gente trata uma mulher que sofre abuso na casa dela e que não gosta ali de estar naquela relação, que não se sente amada, ou um paciente que não se sente visto pela sua família, ou que não vê sentido nas coisas. Então, como a gente trata essa dor emocional? A quimioterapia trata isso? Não, né? A quimioterapia não trata isso. Então, a gente precisa de alguém que olhe para isso, né? Olhe para essa dimensão de sofrimento. E aí, aprofundando um pouco mais, a gente chega na camada espiritual. E a dor espiritual, ela é uma dor muito existente, é uma dor que diz muito sobre sentido da vida também, né? De conexão com o que é sagrado. E o que é sagrado não necessariamente é uma religião. Então, como essa pessoa tá lidando com as próprias relações dela, o que é sagrado para ela? Sagrado para ela é a maternidade? E de repente essa mulher, ela não tá conseguindo ficar perto desses filhos? Olha o quanto deve doer isso, né? Isso diz até de uma dor espiritual mesmo, assim, não só emocional. Porque aquilo é o sagrado para ela, a maternidade é o sagrado para ela. Ou, de repente, no paciente oncológico é muito comum você transformar o nosso sofrimento em naquelas perguntas, assim, né? Mas por que você tá doente? Será que é alguma coisa que você fez na encarnação passada? Será que... Acho que é uma mágoa, né? Uma mágoa que você tem. E se for um castigo? De repente é um castigo. Então, assim, sempre quando a gente traz até para essa dimensão espiritual, você tá falando até de uma culpa que você carrega por uma pessoa que, de repente, você foi em uma outra vida, ou de um Deus que tá te punindo porque você... foi mal, foi. Foi. Às vezes karma, você é boa, né? você é mal, o tal do karma. Sim. Ou karma. Então, é muito grosseiro até, né? O que fazem com essa questão, essa dimensão espiritual nossa, né? E também sempre a gente chega num papo que é a pouca fé. Então, se eu, por exemplo, eu sou uma paciente metastática, biologicamente falando, eu não tenho cura, né? Não tenho uma medicina que vai virar e falar assim, olha, você vai tomar isso aqui hoje e amanhã você tá curado, eu garanto pra você que nunca mais você vai ter câncer na sua vida. Nesse momento, eu não tenho essa possibilidade. Então, eu sou uma paciente que tem um diagnóstico metastático e eu faço tratamento paliativo. Todos os dias, não falta um em que alguém não vá me dizer que eu preciso ter mais fé, porque daí isso aí não é uma coisa para os homens, é uma coisa para Deus resolver, porque para Deus tudo é possível. Então eu falo, tudo bem, mas para Deus, já que tudo é possível para Deus, e Ele quer que eu esteja aqui neste momento com esta doença, então eu não vou barganhar com Ele, porque fé para mim não é essa troca de Deus. Se eu estiver curada, eu acredito em você, então é porque a gente tá aqui. Senão, não tá bom o suficiente. Então eu falo, cara, eu tenho muita fé justamente por estar à disposição. Não é isso, né? Eu tô vivendo. E aí eu acho que a última camada, para concluir, é a camada social, que é pouco vista também, né? Das questões até que falam do trabalho dessas pessoas que estão doentes, do quanto isso impacta na vida financeira, na vida
profissional, né, nas relações enquanto sociedade. Então, o cuidado paliativo, ele tenta tratar todas essas camadas de sofrimento e, é claro, acompanhar quando você realmente deixa de ter a possibilidade de tratar de uma forma tradicional, a medicina convencional mesmo, da quimioterapia, né, no caso do paciente oncológico, e aí você já chega naquele ponto em que você precisa decidir se vale a pena fazer aquele tratamento que está tirando tanta sua qualidade de vida. Então, o cuidado paliativo, ele pode te dar esse suporte para que você tenha o seu fim de vida da forma mais digno e, enfim, possível dentro das possibilidades ali da sua doença, né? Ô, Ana, eu tô vendo você contar aí, o câncer em si, ele já é uma situação muito pouco falada. Apesar das pessoas falarem tanto, agora a gente tem o Outubro Rosa, câncer de mama, câncer, tem as categorias, mas ele é muito pouco discutido. As causas, porque isso dá margem para muita ignorância, para muitas conclusões escalafobéticas, né? Desde você teve porque você guarda uma mágoa, até você ter porque você come mal. Mas ninguém sabe. A verdade é essa, ninguém sabe o que causa um ou outro de uma forma ou de outra. E eu fico me perguntando, quando você foi diagnosticada, diante dessa não informação que a gente tem, como é que você, e tirando a parte não, eu me fortaleço, eu sou assim, eu sou bem-humorada, né? Porque você é uma pessoa, no livro, né? Uma pessoa que tem um humor muito, muito grande. Mas por que você decidiu a pegar essa causa do paliativo? O que te fez falar assim, não, a história não é o câncer, a história é o paliativo, a história é cuidar, porque com 28 anos, você é muito jovem, né? E você ter essa noção, essa clareza imediata de que é a alternativa que você tinha, mas você optar por isso e comprar essa briga do paliativo. Porque a gente ouve, eu já ouvi alguns especialistas que defendem essa história do paliativo, mas isso ainda é muito pouco divulgado, ainda é muito pouco falado, né? E você, tão jovem, resolveu comprar essa história. Carregar essa bandeira, né? O que te fez, assim? Claro, você recebeu um diagnóstico, mas o que te fez falar assim, não, eu vou estudar sobre isso, eu vou resolver, ajudar outras pessoas, divulgar essa história da importância do paliativo, porque o paliativo também é muito importante. Tudo isso que você falou, do social, da casa, do emocional, não só para quem tá com metástase, mas também para quem está cuidando do câncer agora, né? Quem está em tratamento. Sim, tem até algumas publicações recentes que falam que deveria realmente chegar até no diagnóstico quando existe a possibilidade de cura. Porque a gente também tem uma questão na sociedade que precisa que exista uma vitória. E a vitória, ela é associada à cura, pois né? É. Então, a gente pega uma pessoa que viveu um sofrimento surreal, como um tratamento de câncer de mama, ela termina o tratamento, e aí a sociedade vira e fala assim, tá curada, parabéns, vencedora. Aí ela tem a pressão de que ela não pode mais ter nenhuma reclamação na vida dela, porque afinal ela já recebeu o dom da cura, imagina que você vai reclamar alguma coisa na sua vida. Aí você é a guerreira, heroína, imagina. Então, são muitos pesos que colocam em cima dos pacientes, e é difícil lidar com tudo isso. Ninguém olha pra essa pessoa e fala, e aí? Como é que foi tudo isso? Porque a pessoa, ela sai com a autoestima prejudicada, e a autoestima eu não tô falando só da beleza física, da imagem visual que ela tem dela mesma, né? A gente tá falando de uma autoestima que é interna mesmo, de falar, eu me pertenço ainda, né? Eu faz sentido esse corpo ainda? Esse corpo. Então, pra uma menina que descobriu nova, saber que, de repente, a maternidade vai ser um pouco mais difícil para ela, ou que talvez não aconteça porque ela tirou alguns órgãos, dela entender que talvez a maternidade diga de um coração e não de um ventre, né? Do gerar uma vida. Então, são muitas construções que ela vai precisar fazer depois desse final de tratamento. Então, enfim, a gente deveria falar de cuidados paliativos desde o começo.
E eu acho que uma das principais lutas aqui, minha e de muitos ativistas, é de que realmente isso fosse obrigatório na faculdade de medicina. O paliativista em si, ele deveria ser a cereja do bolo para acompanhar manejo hard, sabe? Aquela coisa lá de fim de vida, que é uma coisa muito complicada mesmo. Mas a gente não tem uma medicina ainda que olhe para todos esses sofrimentos. Então, o paliativista, as equipes multi, elas estão precisando se dividir para fazer tudo isso. Sendo que o oncologista ele já deveria sair de fábrica com esse chipzinho aí que consegue manejar dor, consegue manejar sofrimento, consegue olhar nos olhos, consegue identificar o que dói além da doença. Bom, eu cheguei nisso tudo, eu acho que o principal é porque, acho que até na minha questão existencial mesmo, assim, do sentido de tudo isso. Eu me vejo uma pessoa muito privilegiada. Só que o privilégio, ele nunca me colocou num espaço de eu tenho, tá bom assim, só é sobre mim. Então, se eu tenho, tá ótimo. Eu nunca consegui entender como a gente consegue dormir o sono dos justos, assim, se a gente tá vivendo só em função da nossa própria existência, assim, né? Também da nossa sobrevivência. Não entendo. Então, pra mim não faz sentido. Eu falo, poxa, então quer dizer, eu vou viver uma vida inteira aqui, vivendo em função do meu ego, e aí eu vou embora e eu não existi. Então é sobre isso, assim, eu não existi. Faça mais do que existir, né, Ana? Faça mais. Então eu penso em todas as pessoas que já viveram antes de mim, que possibilitaram eu ter acesso a tudo que eu tenho hoje, no sentido de quantas pessoas morreram para que eu tivesse uma medicação hoje, que me mantém viva. Então eu tento honrar tudo que já foi feito na humanidade, vivendo a melhor vida possível e tentando ser parte de uma humanidade que vai deixar a humanidade melhor para depois. Para quem tá aqui agora e para depois. Então, acho que a minha preocupação, e eu comecei a falar de cuidados paliativos porque eu vi que, aqui no Brasil, principalmente, as mulheres, elas mal têm acesso a tratamento ou a diagnóstico precoce. Então, a gente está falando de um número muito grande de mulheres que já descobrem o diagnóstico em um estágio avançado. E a gente acaba olhando só para a mulher, que ela se cura. Acho que para o público, em geral, é assim, ou você está curado do câncer, ou você morreu. Então, não existe aquela mulher que está tratando, né? Que tem ali olha, não, ela tá viva, tá bem, vamos olhar para essa pessoa para que ela dê conta de tudo isso que está acontecendo com ela. E do fato de que ela vai tratar o resto da vida até, ou pelo menos até que exista uma medicação que realmente ela encontre ali uma medicação que consiga manter ela sob controle por muitos anos. Então, e mesmo que exista, a gente está falando ainda de algo que não vai ser tão acessível. Sim. Então, eu me sentia muito triste e incapacitada, assim, de não conseguir oferecer para as pessoas que eu via nos hospitais ou que me procuravam por causa do Instagram alguma palavra que falasse isso aqui, de repente, pode te ajudar, porque você se sente de mãos atadas, assim, né? De falar, cara, as pessoas estão no mais absoluto sofrimento, não é possível que ninguém tá vendo isso. Então, quando eu descobri cuidados paliativos, que eu vi que primeiro, é lei, né? As pessoas precisariam ter acesso a isso, né? Então, a gente não tá falando de algo que uma médica criou e ela quer que popularize para ela ganhar dinheiro. Não, a gente tá falando de uma lei, a gente tá falando de um básico para que as pessoas tenham uma dignidade no seu tratamento. Para que elas tenham a sua dor manejada. No Brasil, a gente usa pouca morfina, por exemplo, porque é mais fácil a gente alimentar um tabu do que a gente entender como que a gente trata a dor das pessoas. Como que esses profissionais aprendem a tratar a dor das pessoas? As pessoas, elas estão morrendo de dor, elas não estão morrendo de câncer, sabe? Sim. Então, eu tentei usar tudo isso que eu tenho no sentido de privilégio, né? De acesso à informação. Recentemente, eu tive a experiência de fazer um mapa astral. Aí ele começou a falar, porque você Sol e Lua em Sagitário e Ascendente em Aquário. O que significa que você é idealista, você é metida revolucionária. Eu comecei a rir, né? Eu falei, então a culpa é das estrelas, né? Por eu ser assim. Sempre! Então, a culpa é sempre das estrelas. Aí eu falei, caramba, é isso, né? É isso. Eu acho que eu sempre tive esse perfil de defender as pessoas que sofrem bullying no colégio, porque eu também sofri. Então, acho que eu sempre quis ser a justiceira. A revolucionária, idealista, que tenta pensar no coletivo da melhor forma possível.
Então, eu não consigo ficar paralisada no meu privilégio, assim, eu acho que todo mundo deveria ter acesso. Então, tudo que eu puder fazer nessa vida para tentar ampliar esse debate, para que as pessoas no futuro ou agora mesmo elas sejam mais bem cuidadas, eu tô à disposição para fazer. Já está fazendo, Ana. Já tá. Então, eu tô vendo aqui do seu... Você tem esse projeto, que é a Casa Paliativas, né? Conta um pouquinho, porque eu acho que aí você tangibiliza essa história desse ativismo. Eu até vi uma entrevista que você deu pro Bial, e que ele brinca e te chama de onco-celebridade. E aí, no primeiro momento, eu falei, ai, que Bial, bobo, né? Depois eu falei, não, faz todo sentido, porque é importante você ter esses personagens que falem, que tenham facilidade de comunicação, que é o seu caso, que tenham o privilégio do conhecimento, para poder fazer, né, os outros se sentirem incluídos. E eu acho que eu, na verdade, conhecia pouco da Casa Paliativa, comecei a ver mais recentemente, mas eu acho que tem aí um convite que você pode fazer às pessoas. E também eu vejo que você ainda não tem uma sede física, né? Tem, ela existe, mas a gente ia inaugurar em abril. Ah, porque tem obras. Mas aí, tá, não, porque eu já ia falar pra gente fazer uma vaquinha, entendeu? Não, tem. Tô com uma linha de vaquinha. Aí, a gente, obviamente, né? A gente tá fazendo uma coisa, eu e a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Sim. Que eu acho que é provavelmente o principal nome dos cuidados paliativos aqui no Brasil. Com certeza. Ela há muitos anos, ela já trabalha com isso, e ela sempre teve essa visão de também não ser só a médica que trabalha ali dentro daquele determinado hospital e tá tudo bem. Então ela sempre quis formar pessoas, porque ela também tinha esse chamado de falar, eu preciso oferecer isso para as pessoas, eu preciso ampliar esse diálogo. Então ela já vem trabalhando há muitos anos. Então ela é sócia fundadora da Casa do Cuidar, que é uma ONG que fala muito, justamente faz a formação de profissionais de equipe multi, e que faz muito curso, então tinha muito esse foco de educação. E aí ela sempre teve esse sonho de ter um espaço para pacientes. Aqui no Brasil a gente não tem muito a cultura de hospice, que lá fora é até mais comum, que são espaços onde os pacientes vão ter um suporte avançado de tratamento assim, né, de dignidade mesmo, né, a gente tá falando de máquina, a gente tá falando de um outro espaço, é uma cultura diferente. E aqui a gente não tem essa cultura de pessoas que têm um espaço para viver o seu fim de vida de uma maneira protegida e digna. Então ela tinha essa ideia de agregar, de falar com pacientes, e aí quando eu surgi na história dela, eu tinha muita vontade de ter um espaço. Entendi. Para pacientes, porque por mais que eu tenha Instagram, tudo, eu não sou tão conectada como as pessoas pensam que eu sou, de ficar o tempo inteiro, Instagram, tudo. Não, porque a vida tá acontecendo aqui, né? Eu também acho que a vida é lá fora, né? Aí eu ficava um pouco angustiada, porque eu via muitas mensagens e falava, eu não vou dar conta. Se eu ficar aqui o dia inteiro, eu vou ficar por conta do Instagram o tempo inteiro, né? Por conta das mensagens. Então eu tinha muita vontade de ter um espaço para que eu pudesse reunir essas pessoas, para falar com todo mundo, para oferecer tudo isso que eu tenho de acesso, né? De oferecer uma aula sobre fadiga, oferecer uma aula sobre dor, para que as pessoas se tornem protagonistas disso, né? E aí, enfim, juntou, né, a fome com a vontade de comer, eu e a doutora Ana Cláudia, ela é minha médica, é minha amiga, e a gente é parceira nisso. E aí a gente resolveu colocar no ar, no meio da pandemia, vamos que vamos. Então hoje a gente tem mais de 1.000 pessoas na comunidade, a gente faz aulas de coisas que não tem a ver só com a doença, lógico. Então aí quando a gente se encontrou, esse sonho, a gente conectou os nossos sonhos, a gente viu que fazia sentido não esperar acabar a pandemia para inaugurar a casa, né? A casa já está com as obras quase finalizadas, vai funcionar em São Paulo, perto do metrô Marechal Deodoro. E é linda, é uma casa enorme, vai ter as práticas de ensino e vai ter esse espaço de acolhimento de paciente também. E aí, online, mesmo nesse ambiente digital, a gente conseguiu fazer muita coisa incrível, assim, de empoderar os pacientes mesmo de informação. Então, entra na comunidade só mesmo paciente que está em cuidados paliativos e o familiar de linha de frente desse cuidado, né? Então, é o familiar que é o cuidador desse paciente para que ele também tenha acesso a essas informações. E a gente tem aula de tudo, assim, a gente fala sobre sentido da vida. Porque eu acho que o que as pessoas elas não compreendem, nem mesmo os profissionais da área de saúde, às vezes,
é que pessoas que estão morrendo, elas estão vivas. Então eu vou repetir de novo. Pessoas que estão morrendo, elas estão vivas. Então a gente tem que tratar pessoas vivas como pessoas vivas. Elas pertencem aqui ainda. Elas pertencem a muitas questões. Elas querem falar sobre sofrimento, elas querem falar sobre dor, elas querem falar sobre legado, elas querem falar sobre o que importa. Então lá a gente abre esse espaço para todas essas reflexões que são tão importantes. E aí agora a gente resolveu, né, enfim, transcender esse Outubro Rosa para falar também, para acolher esses pacientes que acabam não tendo muita voz, né, não tem esse espaço. Outubro é o mês dos cuidados paliativos também. Então, por isso que a gente está fazendo o Outubro Vivo, que a gente está chamando, não diz só do Outubro Rosa, né? Não tem a ver com o Outubro Rosa, tem mais a ver com ser o mês dos cuidados paliativos e que passou despercebido, por exemplo, né? Vocês não sabiam. Então, aqui no Brasil, a gente não tem a cultura de falar sobre isso ainda. Não mesmo. Não. Então, esse mês a gente falou assim, vamos falar de cuidados paliativos, para quem conhece, para quem não conhece, para quem tem que se interessar, porque eu acho que todo mundo, na melhor das hipóteses, vai precisar de cuidado paliativo. Se você quer ter longevidade, se você acha que longevidade é tempo, então em algum momento você vai precisar administrar algum sofrimento, né? Na melhor das hipóteses, né? Na pior, você é atropelado. Aí você me disse, isso é bom ou ruim, né? E cada um que entenda a sua dignidade. Mas na melhor das hipóteses, é legal que no final da sua vida, independente de quanto tempo tenha, né, essa vida, é que você tenha a sua dignidade respeitada, de que você seja bem cuidado nesse momento de tanta vulnerabilidade, né? Então, tem sido muito legal e eu acho que eles estão bem felizes. Arrasou! Ana! Eu vi, a gente já tá terminando o nosso podcast, você já falou sobre tudo isso, mas uma coisa muito bonita que eu vi que você falou, que é a cura da alma. Eu acho que mais do que a minha mãe nutricionista, trabalhou em hospital durante muitos anos, e ela fala que a cabeça das pessoas manda muito. O psicológico, a forma como você lida e enxerga as coisas faz toda a diferença. E às vezes as pessoas se esquecem disso, né? Cuida muito do corpo, mas se esquece de cuidar da alma, né? Da alma, da cabeça. E eu acho que é muito bacana ter você aqui. A gente descobrir que mês de outubro é também o mês que é o mês do paliativo, porque eu super compro essa bandeira, porque eu acho que o paliativo não é só... Para mim, o paliativo, ele tá na vida. Para qualquer pessoa, sabe? O que tá no seu entorno faz toda a diferença da forma como você vive. Você estando com câncer ou não, isso faz muita diferença. E eu acho muito importante a gente bater nessa tecla, sim. Olha, eu queria só perguntar uma coisa para ela, que eu acho que é bem bacana. Eu vi numa das bilhões de entrevistas, eu tive insônia essa madrugada, Ana. Então eu virei especialista nas suas entrevistas. Pelo menos, não na sua vida, porque eu acho que a sua vida já tá cheia de emoções para poder me dizer uma especialista. Mas eu vi uma coisa muito linda, que, na verdade, paliativas é no plural, porque antes havia sua amiga, né, que você fez essa amizade a partir de dividir a dor e virou outra história. E aí também assisti o Bucket List nesta madrugada insone, que foi super recheada de emoções, assim, foi super, na verdade, proveitosa. E eu queria saber como é que tá a sua lista, assim, né? Você ainda tem essa coisa de falar, nossa, eu quero pular de... esqueci o nome dessas coisas. Body jump. Body jump. Como é que tá isso? Porque, assim, o paliativo é muito sobre a medicina, sobre a dor e tal. Mas eu acho que você deve ser muito carinhosa com você. Não é? Assim, ouvir os seus anseios. Eu, por exemplo, quando eu durmo mal, tá te dando um exemplo bem, assim, raso. Mas quando eu durmo mal, eu falo, nossa, eu dormi mal, tô cansada. Hoje eu mereço uma sobremesa, porque dormir mal pra mim, embora seja recorrente, é muito ruim. Então eu me cuido, assim, no dia seguinte eu me permito ver um filme no meio da tarde, eu me permito desconectar e aí, por exemplo, amanhã eu vou resolver os trabalhos que eu não fiz hoje. Você acha que você se trata melhor? E a sua lista tá muito cheia aí, eu queria saber da sua bucket list. Eu acho que as pessoas, elas têm uma impressão de que a vida boa não cabe o momento difícil, sabe? Assim, sim, com certeza. E na minha vida, foi um texto que eu escrevi outro dia, porque
eu fiquei pensando, eu tava numa fase muito difícil, porque eu tive, no meio da pandemia, eu tive uma pequena progressão de doença, então eu tive que reavaliar várias coisas, eu tive que refazer testamento vital, tive que pensar em muita coisa complicada no meio de uma pandemia. Então eu fui lá pro fundo do poço, aí eu fiquei lá, e aí eu pensei, cara, eu tô feliz. E não é o feliz ele não é essa coisa do eu preciso ser eufórica pra dizer que eu tô cuidando de mim ou que eu tô bem. Eu vou falar, eu amo a vida. E quando a gente tem que falar sobre amor, quando a gente vai falar pra alguém, eu te amo, não dá pra você tirar o pedaço da pessoa que você não gosta, porque daí deixa de ser amor. Porque amor, ele precisa ser total, né? Ele é absoluto. Então, quando eu falo assim, eu amo a vida, eu gosto muito de estar aqui, eu tô muito em paz com isso, então cabe. Cabe o dia difícil, cabe a progressão de doença, cabe as noites que são difíceis, cabe as minhas amigas, né, que eu perco ao longo da minha jornada, né? Eu sou a paciente que está ficando viva há mais tempo, e o que implica eu perder muitas pessoas que estão perto de mim, que eu acabo criando muitos laços. Cabe tudo isso. Cabe o meu autocuidado, cabe os planos que eu faço. E eu acho que a questão do plano, da bucket list mesmo, eu acho que o grande barato é não condicionar, sabe? Então eu não tô sentada, eu vou dar um exemplo aqui, Harry Potter agora. Adoro! Sabe que ele fica lá, sentado lá na frente do espelho de Egezed? Daí o Dumbledore fala assim, não adianta viver sonhando e esquecer de viver. Então eu acho que a grande diferença de você ter... de você compreender que existe um fim para todas as coisas, é que você não perde o tempo só sonhando e esperando aquele laudo perfeito, ou esperando aquele emprego perfeito, esperando aquela condição perfeita para você falar, faz sentido estar aqui nessa vida, tá bom, eu amo a vida, agora que eu tenho tudo isso. Então não, aí você tá negociando só, sabe? Você tá negociando, é um negócio. Então eu estou presente na minha vida com tudo isso que ela tem. Eu faço os planos que qualquer pessoa faria. Eu não tô esperando que eles aconteçam para eu ficar feliz. Eu quero muito, assim, eu tenho muita vontade de, num sonho mais, assim, vamos falar de coisas mais caras, assim, né? Que eu acho que acaba entrando nesse debate de que a gente quer sonhos mais grandiosos, claro, no sentido do preço disso. Eu tenho muita vontade de ir pra Tailândia, por exemplo. Então... Eu tô parada falando que eu tô infeliz porque isso não aconteceu? Não, eu falei, eu tô movimentando aqui, né? Eu olho as passagens, aí eu dou uma olhada, eu fico namorando. Quando acontecer, eu vou estar inteira nisso, eu vou falar, caramba, que incrível. Mas eu não tô parada, né? E eu acho que agora, nesse momento, até hoje, eu encerrei uma live que eu fiz hoje, que foi para falar com pacientes sobre cuidados paliativos. Eu falei pra eles, zerei. Eu zerei porque o meu propósito, uma das coisas que mais me dá significado e sentido é isso. É eu mostrar para a sociedade que faz sentido esse debate e ver pacientes que hoje vêm me contar. Eu sentei na frente do meu médico e eu falei, doutor, essa morfina aqui não tá prescrito certo, não. Vamos junto aqui que a gente vai chegar num trabalho legal para eu não sentir dor. Então a gente tá chegando nesse nível, assim, né? Eu tô falando que são os paliativos 2.0, né? Isso aí. Então, poxa, se foi isso que eu vim fazer nessa vida, talvez eu esteja fazendo bem feito. Então eu fico falando, cara, zerei. Cada hora que eu vejo alguma coisa, zerei. Então acho que essa sensação de estar o tempo inteiro kit, assim, de falar, poxa, eu vim pra essa vida, eu fui humanidade, eu fiz alguma coisa que fez sentido não só pro meu próprio ego, então faz sentido. Então a minha bucket list é essa, que todos os dias da minha vida façam sentido. Porque daí até o último eu vou falar, zerei, tá ótimo. Então, isso maravilhosa. Arrepiei. Maravilhosa, Que lindo. Legal. Então vamos lá, meninas. Dicas. Dicas Aspirinials. O filme, você falou do Bucket List, eu acho que é um filme legal, que fala ali de um sentido, né? De o que você colocaria na sua lista se você soubesse que você tem pouco tempo de vida.
isso vai te ajudar a saber quais são as suas urgências, né? Então, por que não agora, né? Por que não? Sim, eu lembro que no sim. filme ele falava assim, eu queria o beijo da menina mais bonita, né? Tinha alguma coisa assim. Por que não agora, né? Por que não você não vai chegar na menina bonita agora e falar, poxa, eu te amo, sabe? Por que a gente vai guardar as coisas, assim? Então, acho que é um filme que ajuda a gente a refletir um pouco sobre isso. Acho que quem gosta de falar sobre sentido, sobre finitude, acho que eu indico o Instagram do Infinito, né? Que você falou no... Sim. Porque ele tem muitos eventos que chamam justamente para esse estado de presença, de você... Claro, você viver o seu presente, a gente não tá aqui falando de morte, né? A morte, ela é uma palavra que faz você lembrar que existe uma vida. Então a gente fala, eu não sou, enfim, eu não falo de morte, né? Eu falo de vida, a vida que eu quero viver até o último momento. Então acho que é muito legal. Eu gosto muito da Nova Acrópole, que é a escola de filosofia. Então tem o canal de Nova Acrópole no YouTube, que tem muita coisa de filosofia. Tem a professora Lucilena Galvão, que, nossa, é minha musa master. Depois da Ana Cláudia, né? Claro. Mas ela é incrível. Então eu recomendaria qualquer vídeo que você colocar lá da professora Lucilena. Ela dá uma grande aula sobre o que é você, o que é sentido da vida, o que é você estar aqui. Se você nunca pensou sobre isso, então a minha dica é pense sobre isso, né? Quem é você nesse contexto de um todo? Então, o que você está fazendo aqui? Talvez você aprenda que paz vem disso, de você falar faz sentido. Então, faz sentido até a dor, faz sentido o sofrimento, faz sentido. Então, acho que esse é um espaço de paz que é muito legal de você construir. Então, acho que são essas as minhas indicações. Maravilhosas. Preciosas, né? Nath. Fernandinha, vai lá, porque eu lembrei de um filme que é genial, que eu acho que se ela não viu também, ela vai amar, mas eu preciso encontrar o textinho que eu escrevi sobre ele, e eu já falei dele aqui. Vai na sua que eu já venho. Eu vou dar a dica do livro dela. Então, a Mara deu, eu já aproveitar que ela tá aqui. Merchan, um merchanzinho. Enquanto eu respirar. Não é isso? Sim, e que eu acho que é... Bom, é tudo isso que a Ana já falou aqui pra gente hoje, mais um pouco. Contando a experiência de vida dela. Junto com a Renata, né? Isso. A Renata é o S do Paliativas lá do meu Instagram, né? Que muita gente pensa que Paliativas é uma causa, assim. Enfim, agora até é mesmo. Mas não era de duas amigas, né? Eu e a Renata. E o livro é absolutamente dedicado à memória dela também, né? Eu acho que eu quis falar muito sobre esse amor que não tem a ver só com amor de laço de sangue ou amor de homem-mulher ou de homem-homem. Esse amor, o amor romântico, né? Às vezes a gente... Eu vendo sobre essas questões de finitude, existe um grande arrependimento para as pessoas que estão perto do seu fim da vida, que aí elas falam, eu gostaria de ter ficado mais tempo com os meus amigos. Porque com amigo a gente se permite muito mais, a gente não é um personagem, né? O personagem do trabalho, às vezes o personagem que você é na família. Então, o amigo, ele te abre um espaço de mais, assim, de realidade ali, né? De visceral, assim. Então, a Renata, ela foi uma amiga que me salvou de mim mesma, assim, né? Do resgate de um casamento que foi muito difícil, meu. E, de repente, deu justamente sentir isso, que eu não pertencia mais a tudo isso que estava dentro de mim, de falar, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Que sentido tem tudo isso? Então, foi um amor de uma amiga que me fez, né? Me resgatou para falar, faz sentido, né? Amor é isso, amor é isso que é absoluto. Então, o livro é sobre isso. É isso. Sobre amor. É lindo. Sobre amor. Sobre uma vida boa. Muito bom, muito bom. Então, encontrei aqui. Na verdade, é um doc que se chama Going Home. Eu acho que já, assim, em português deve ser Voltando para Casa mesmo. Que é a história dos últimos dias de um guru. Na verdade, ele era um cara de Wall Street que ganhou muito dinheiro e depois ele se enveredou aí pelo caminho da filosofia e da espiritualidade, começou a meditar, então ele se transformou num guia espiritual que era seguido por muita gente. Ele escreveu um livro que chama-se Be Here and Now,
e ele sofreu um derrame e foi para cadeira de rodas. E a vida dele toda, ele dependia das pessoas para fazer qualquer coisa. Para ir ao banheiro, ele tinha uma piscina em casa, ele só ia à piscina se o funcionário pudesse colocá-lo lá. E ele agradece a Deus por ter tido aquele derrame para ele poder se interiorizar, porque até então, por mais que ele praticasse, ele não tinha chegado nisso. E ele falava que ele estava zerado, que ele estava pronto, que podia chamá-lo a qualquer momento. E aí ele foi chamado em dezembro. E ele parecia ser um homem lindo, assim, sabe? É um filme muito bonito. Eu devo ter... Um doc, né? Eu devo ter assistido quando eu o conheci, porque eu tenho essa mania umas 4 vezes. Acho que tá bom para rever hoje, porque te mostra exatamente essa gratidão pela vida, sabe? Essa gratidão pelas pessoas que estão no seu entorno, né? Que te mostra que realmente você precisa compartilhar, dividir, contar com apoio. É muito bonito. Eu recomendo até pra Ana. Eu conheço. Você conhece? Não é lindo? É lindo. Ele... É um guru famoso, é porque eu misturo o nome dos gurus aqui, mas ele é bem conhecidão. Ele desencarnou em dezembro, né? Então, assim, ele já estava pronto, ele já tinha avisado que estava pronto e aí ele foi. É isso então, meninas. Ana, foi um papo, enfim, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser clichê, mas foi maravilhoso. Foi inspirador e foi lindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e compartilhar com quem está nos ouvindo da sua experiência de vida, de viver. Muito obrigada, viu? Muito generoso. Muito generoso. Muito generoso da sua parte, assim, pegar essa bandeira, se transformar numa ativista, né? Porque você podia muito bem estar feliz com o seu resultado e... né? Muito legal. Mas não faz sentido, né? Quando você pensa no todo, você percebe que não faz sentido. Este foi o podcast das Perennials, especial Outubro Rosa. Outubro Paliativo também. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, em primeiro lugar a Oficina 61, que é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials e por esse motivo tem um envolvimento ainda maior com o projeto, porque afinal de contas é muito importante dar voz às mulheres, principalmente as que são jovens há mais tempo. E eu gostaria de agradecer também ao Grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos nas ruas, no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo Fred Isaac. E você já sabe, né? Quer nos chamar para animar festas, para animar casamentos, para animar batizados, enfim, patrocinar as Perennials, o que você quiser, quase tudo. Quase tudo. Fale com @asperennials.com.br ou então ache a gente nas redes sociais, ok? Ok. Um beijo, meninas, um beijo, menino, um beijo, meninos e meninas que estão nos assistindo é ótimo, nos ouvindo. Até!